Olá, graças a Deus nós estamos de volta. Você é muito bem-vindo. Nós iremos continuar no tema tratado anteriormente, sobre o filho pródigo. Diz a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11, que diz o seguinte: E disse: Um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve fome naquela terra e começou a padecer necessidade. E foi-se e chegou-se a um cidadão daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. E, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm em abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para o seu pai. E, quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e, correndo, lançou-lhe ao pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei um bezerro cevado e matai-o, e comamo-nos e nos alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Na abordagem de ontem, nós tratamos em falar sobre o filho que ficou em casa. Mas hoje nós traremos um pouco sobre a situação do filho pródigo. O filho que exigiu do pai a sua parte na herança, que desperdiçou todo esse dinheiro, mas chegou um tempo, uma situação em que ele, pesarosamente, após pensar muito, lembrou das condições em que vivia anteriormente na sua casa e, caindo em si, deseja retornar. Nós vemos neste tema que o pai, em nenhuma situação, ele se opunha, contrariou ou impediu aquilo que o filho desejou. Esta não era a vontade perfeita do pai, mas a vontade permissiva. Quando o filho pediu a sua parte na herança, o pai deu. Quando o filho arrumou sua bagagem e foi embora, o pai não o impediu, deixou. Mas quando o filho retorna, o pai se alegra. O pai considerava aquele filho que foi como um perdido. Não foi a vontade do pai permitir aquele filho, ou ordenar que aquele filho saísse, mas foi
uma permissão que o pai deu ao permitir que ele fizesse a vontade. Deus, ele não impede nada daquilo que você deseja ou quer fazer. No entanto, as consequências das atitudes que você toma, assim como o filho pródigo tomou, ele recebeu na sua pele a consequência. Quando ele vai para a terra longínqua, ele desperdiça todos os seus bens. Ele passa fome. Ele tem necessidade muito grande pelo pão, a ponto de desejar comer a comida que os porcos comiam. Problema que a consequência da atitude que o filho tomou caiu sobre a sua pele. Não é diferente para conosco. Quando nós tomamos a atitude errada, quando nós plantamos a semente errada, o que nós vamos colher em nossa pele é o erro. Então, as consequências daquilo que nós mesmos plantamos, os nossos lombos vai sofrer. O filho tomou uma atitude inesperada a partir da consequência daquilo que ele estava sofrendo. Quando ele chegou ao fundo do poço e ele começou a lembrar de como ele vivia quando ele estava na casa do pai, dos benefícios que ele tinha, da benevolência que obtinha em estar na casa do pai, é tão tamanha que agora ele não simplesmente deseja tornar-se como um filho, mas ele queria simplesmente ser um empregado, porque em comparação à situação em que ele se encontrava, ele percebeu que era muito melhor viver como um simples empregado de seu pai do que a vida que ele levava, do momento em que ele passava. Eu te convido, assim como o filho pródigo, que viu, que observou, que analisou a situação em que estava e, recorrente a isto, tomou uma atitude qual alegra o coração do pai. Porque o pai é e tem amor pela sua vida. Quando ele o vê, quando o pai avista o filho, de longe o reconhece. Vai ao encontro, o abraça e já quer ver aquele filho transformado, mudado pela condição em que ele se encontrava. E o pai já ordena, ponde-lhe uma roupa, o anel, e mata um bezerro cevado. E vamos nos alegrar. Porque este meu filho tinha se perdido. Ele estava morto. Mas agora ele está de volta à minha casa.
e eu o receberei com todo o meu amor, com tudo o que tenho. O Senhor Jesus, ao contar essa parábola, ele disse que com o Pai para com a sua vida é da mesma sorte. Ele espera que tu, assim como o filho pródigo, olhou, fez uma introspecção da sua vida, fez uma análise completa e após analisar, viu que era melhor estar com o Pai. É melhor estar com o Pai. Eu te convido a regressar, a vir para os braços do Pai, ao estar e estar com o Pai. Muito agradeço a Deus e oro pela sua vida. Que o Senhor te abençoe, faça prosperar o seu caminho. Até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Senhor Jesus.